Já estamos gravando. Eu queria escutar de vocês, a gente pode escrever, mas como por enquanto tem 22 pessoas, então acho que está tranquilo assim, de falar, quem não puder falar, escreve, né? Agora deu 30 pessoas aqui. Mas quais são as expectativas de vocês para o encontro? Eu vi ali na enquete que a gente fez, algumas pessoas responderam, né? Mas qual que é a expectativa de vocês em relação ao encontro? O que, que vem, assim, de palavras, assim, nesse momento? Aprendizado. Aprendizado. Atualização, Ana. Planejamento é um assunto desde que o mundo é mundo, né? Mas a gente está precisando revisitar por causa das mudanças, por causa da tecnologia, por causa da velocidade com que as coisas estão acontecendo e eu particularmente estou assustada com o quanto eu mudo de ideia por dia. Então isso tem a ver, impacta nos meus planejamentos. Eu estou com essa expectativa. Ok. Quem mais? Quem quiser escrever no chat também, fica à vontade. Eu acho que minha expectativa é definir metas, né? Conseguir definir metas para o próximo ano. Ok. Desenhar metas, eu acho que é isso, para ter agilidade. Ok. Possibilidade de inovação. De repente, fazer Possibilidade experiências partilhadas. De inovação. Inovação. Observando as experiências aqui partilhadas. Legal. Bom, então, beleza. Vou convidar vocês para a gente seguir respirando com calma, aqui juntos. Eu procuro sempre fazer alguns exercícios de respiração para conseguir estar presente, né? Porque todos nós, a gente vive em 1000 lugares ao mesmo tempo, né? E estar junto aqui agora, a gente sabe que não é fácil por N motivos, mas também por uma questão de hábito da gente, né? Então, eu convido vocês para a gente respirar e tal, se conectar nesse momento aqui agora, tá? Bom, primeiro, gente, assim, a gente tem um tempo que é um tempo bem curto, né? Então, a gente não está fazendo um workshop, não é um trabalho prático, a gente não vai sair daqui com um exercício né? Mas eu vou passar para vocês alguns elementos que eu considero essenciais, né? E a gente vai trocar uma bola em cima disso. Bom, eu queria que vocês escrevessem no chat, quem conseguir escrever no chat, a sua empresa tem quantos colaboradores? Eu estou olhando aqui da minha outra tela, porque eu anotei algumas coisas para perguntar para vocês, assim. Pode escrever no chat mesmo, ou quem quiser falar, fica à vontade. Quantos colaboradores tem na sua empresa? No geral, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Ana Paula falou 40, Marcelo 5, Jéssica 2, Estúdio Atri Arquitetura 2, Sueli 2, Lilian 4, Sex Shop Amor de Luxo 52, Kaline Araújo 10, Douglas 2. Ok, não tenho colaboradores, beleza, apenas freelance, ok. Outra pergunta. Você, nesse momento, qual que você tem a sensação de que você tem hoje o máximo de faturamento que você poderia ter na sua empresa? Não, certamente não. Você está satisfeito com o nível de engajamento da equipe, da sua equipe? Também não. Não, de jeito nenhum. Lilian, sim, ok. Você sente confiança, assim, segurança e tal, em relação à sua perspectiva de crescimento? Olhando agora para o ano que vem, você se sente seguro, assim, do tipo, caraca, vou mesmo conseguir isso aqui? Estou seguro em relação às minhas perspectivas de crescimento? Estou confiante que vou, de fato, dar conta disso? Sim, não, sim, não. Ok. Você tem a sensação de que vive apagando incêndio e que não tem tempo para fazer o que realmente importa? Essa daqui eu vou falar para vocês colocarem uma mãozinha do tipo... Quem... Tá. Eu estou vendo a gargalhada aqui, né? Ok.
E você já teve algum prejuízo por não conseguir olhar oportunidades internas e externas? Você já se deu conta assim, de que você perdeu oportunidades? Sim? Ok. E a última pergunta que eu relacionei aqui para fazer para vocês você tem diferenciais em relação à sua concorrência que você acredita que você deveria, que você poderia explorar muito melhor? Sim, 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 não, sim. Ok. Então, beleza. Tudo bem, vamos lá, então. Então, eu vou caminhar aqui um pouquinho com vocês, vou compartilhar a tela. Anne levantou a mão? Anne, quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer. Tá bom. Estão vendo a minha tela? Beleza? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Gente, eu vou passar alguns pontos com vocês, né? Mas se vocês tiverem alguma questão e quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá bom? Às vezes a gente vai ter a ideia de ter um tempinho mais para o final, mas se for alguma coisa assim mais rápida e tal, fique à vontade, é um bate-papo, tá? Não precisamos de nenhum tipo de formalidade aqui, tá bom? Agora, se for alguma coisa que a gente for estender muito na discussão, é melhor a gente terminar a apresentação primeiro, né? Porque eu trouxe alguns tópicos que eu acho que é importante compartilhar com vocês, para depois a gente falar, tá? Então, beleza. Bem-vindo. Eu não estou aparecendo? Vocês não estão me vendo? Eu tô te vendo. É porque tá. você tá Para mim, você tá na primeira parte, na primeira página. Isso. Lilian, é porque tem quase 40 pessoas, aí ele não... Eu não sei como é que ele faz para poder colocar a pessoa, né? Mas estou aqui. Então, olha só, alinhamentos iniciais, foi esse levantamento que eu fiz com vocês, né, sobre um pouco de expectativa, situação, né, em que as empresas se encontram e tudo mais. E aí, já que a gente vai falar de planejamento estratégico, eu vi lá no grupo que a gente tem uma turma heterogênea, né? Tem uma parte das pessoas que estão bem assim no início e outras pessoas que já têm alguma experiência, né? Agora, como a Sueli falou, planejamento é uma coisa que é super antiga, né? Então, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, a gente lida com o planejamento, né? E, de uma forma ou de outra, a gente traça algum nível de estratégia, né? Mas eu vou fazer, assim, uma geral para a gente ter uma base, tá? Para a gente poder conversar. Então, primeiro, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando do quê? A gente está falando de você ter um método, de você ter um processo de construção de resultado, de construção de futuro, né? Então, a gente poderia ficar aqui conversando sobre a questão teórica, os conceitos, as várias escolas de administração e abordagens e definições, mas não é esse nosso objetivo aqui, né? Então, basicamente, para a gente está falando do quê? De sair de um lugar e ir para outro, né? E aí, a gente usar os recursos que estão disponíveis para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer. Então, eu estou trazendo aqui uma metáfora que eu tenho usado, né, bastante, gosto de usar essa metáfora, que é da ilha A para a ilha B. Então, eu estou numa ilha A. Para eu sair da ilha A para a ilha B, eu preciso considerar onde que eu estou e onde eu quero chegar, né? Então, aquela velha história. Quando a gente vai lá no Waze e fala para o Waze assim, Waze, traça uma rota para mim, né? Eu quero um plano de ação, eu quero uma rota, você tem que falar para ele para onde você quer ir, certo? Mas você também tem que falar onde que você está. Senão, ele não consegue traçar uma rota. Tudo bem, gente? Né? Tranquilo? Então, isso daqui a gente bate naquela velha, né, tecla, né, bem antiga. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho me serve, né?
Mas é fundamental que a gente também tenha um diagnóstico, tenha uma análise do nosso cenário atual. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, muito frequentemente, né, as empresas estão passando por questões relacionadas a retrabalho, atraso, desperdício, falta de objetivo e meta clara, é uma coisa muito constante, que muitas vezes os líderes acham que tal coisa está clara para todo mundo e nem sempre está, né? Principalmente em empresas que começam a crescer muito rápido e que a liderança começa a perder a mão, perder o controle, né? Então, se a gente pode olhar, não só pode, como deve olhar para a nossa situação atual e verificar qual que é o que está pegando, né? E não só o que está pegando, mas também quais são os nossos aspectos positivos, né? Então, eu estou num determinado momento e quero ir para outro, né? E esse outro momento, esse outro futuro é o meu norte. Dentro das empresas, a gente vê muito esse tipo de discussão. Meu faturamento está aquém do que é possível, né? Eu estou perdendo profissionais qualificados, eu tenho uma taxa de turnover muito alta, muita rotatividade de pessoas, eu estou perdendo conhecimentos que são essenciais, né? Outro dia, eu estava dando consultoria para uma empresa de São Paulo, o cara faliu, porque ele perdeu 40 funcionários de uma hora para outra. 40 funcionários. E ele faliu mesmo. Faliu feio, assim. Então, ele está recomeçando e tal. E esses profissionais que ele perdeu o conhecimento da empresa. Então, assim, e aí ele falou que ele não está querendo repetir o mesmo erro que ele já cometeu, etc. E às vezes, no caso dessa pessoa, perdeu 40, mas dependendo da empresa, perde um funcionário e já fica totalmente, né, fica com a perna bamba aí no meio de tudo isso. Quando a gente fala de sair de um lugar e ir para outro, né, que a gente fala de planejamento estratégico, e aqui vai muito para quem está começando nessa seara e tudo, quando eu falo de análise de cenário interno e externo, análise de cenário interno é olhar quais são as competências que eu tenho, quais são os recursos que eu tenho, o que eu tenho que está bem, o que eu tenho que pode ser melhorado, o que acontece na minha empresa que está ruim, como estão os meus colaboradores, como está o meu espaço físico, como que eu estou de dinheiro, como que está o clima organizacional. Então, é olhar para dentro da empresa, né? O que a gente faz bem, o que a gente manda muito bem, o que a gente manda muito mal, né? E é olhar também para fora da empresa, né? O que acontece aí fora que pode me ameaçar, o que acontece aí fora que pode ser oportunidade para mim, como é que está a questão com o governo, como é que está a concorrência, como é que está o mercado no geral, os meus fornecedores. Então, esse momento aqui, Ilha A, não é só olhar aqui para dentro da ilha, mas é olhar para a ilha e olhar em volta da ilha, tá? E quando eu falo que eu quero ir para uma ilha B, aí eu vou considerar essa trajetória, né? Eu estou na ilha A e vou para a ilha B, eu vou como? Eu vou de barco, eu vou de navio, eu vou de avião, eu vou nadando, eu vou de jangada, como que eu vou? Tá? Então, tem várias formas de você sair de um lugar e ir para outro. E aí, fazer um planejamento estratégico, fazer, né, uma das partes do planejamento estratégico, que é um plano de ação, é você desenhar isso, né? Como que eu vou sair de um lugar e vou chegar nesse outro lugar? E aí eu tenho que considerar quem vai comigo fazer essa trajetória, né? Qual é a minha tripulação? Quem vai liderar o barco, né? Com quem que eu posso contar para fazer isso? Como é que está a temperatura? Como é que estão os ventos? Ou seja, como é que está? Eu vou ter investimento para isso? Eu não vou ter? Né? O meu parceiro, eu vou poder contar com ele? Não vou poder contar? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Fazer o planejamento estratégico é você desenhar um processo, uma forma, N elementos, e um dos mais concretos ali é o plano de ação, onde você deixa bem claro como que eu saio de um lugar e chego nesse outro lugar. Com o que eu vou contar? Quem vai fazer o quê, quando? Usando quais recursos? Tá? Que é para você ter uma certa assertividade nessa caminhada. Bom, dito isso, a importância do planejamento estratégico, a gente também poderia ficar aqui um tempão conversando sobre isso, mas isso é óbvio que todos nós estamos vivendo isso, né? A Sueli até, logo no início, ela mencionou esse mundo que a gente está vivendo, essa rápida evolução tecnológica,
concorrência acirrada, então mudanças constantemente, exigência dos consumidores, né? Então, transformações no mundo do trabalho, quer dizer, os seus colaboradores, é pessoa física, é PJ, é um prestador de serviço, é um freelancer, como é que é? O seu funcionário trabalha lá do outro lado do planeta. Então, a gente está lidando com tudo isso. E lidar com isso sem ter uma estratégia fica praticamente impossível, né? Bom, agora alguns elementos-chave, né? Se a gente for virar e falar assim, mas o que contém o planejamento estratégico, Ana? Né? O que eu posso falar assim que faz parte do planejamento estratégico? Eu trouxe alguns elementos, tá, gente? Eu não estou dizendo que é só isso, ou que se restringe a isso. Mas alguns elementos-chave. É você ter claro qual é o seu propósito, qual é a missão da sua empresa. Algumas organizações usam ou propósito ou missão, ok, tudo bem, isso aqui não é não é receita de bolo, cada um vai de acordo com a sua necessidade e contexto, né? Então, quando a gente fala de um planejamento estratégico, eu falei aqui antes, né? O que é sair de um lugar, desenhar um processo, estruturar uma forma de sair de um estado atual e chegar no estado futuro. A importância disso, né, tem a ver com esse mundo que a gente está vivendo, né? De velocidade, de complexidade, de riqueza, de ameaças, mas também de oportunidades. E elementos-chave, aqui, algum deles. O propósito, missão, visão, valores, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? O que também é essencial? Uma análise de cenário interno, uma análise de cenário externa, né? Que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que é você fazer uma espécie de diagnóstico, né? Como é que a minha empresa está, para eu, a partir dessa consciência, né, de onde eu estou, eu conseguir refletir para onde que eu vou. Tem uma matriz, gente, que fala o seguinte, que tem coisas que você sabe, tem coisas que você sabe que você não sabe, tem coisas que você não sabe que você sabe, tá? Mas tem coisas que a gente nem sabe que a gente não sabe. E aí tem um perigo, tá? Então, um problema sério, né, de qualquer ser humano é ter aquela coisa da certeza absoluta, né? A pessoa está muito certa de tudo. Então, isso é muito perigoso. E quando a gente vai estruturar uma estratégia, é fundamental a gente ter esse momento de análise de cenário interno e externo e fazer essa reflexão para se dar um tempo para pensar e mapear, porque tem coisas que a gente sabe, você vai lá, escreve, tal, conversa. Tem coisas que você sabe que você não sabe, você vai atrás dessas coisas. Mas tem aquelas coisas que eu nem sei que eu sei, é o outro que percebe. Já aconteceu com vocês? Assim, já deve ter acontecido, né? Alguém, em algum momento, fala para o Marcelo alguma coisa que aprendeu com ele, que nem o Marcelo sabia que ele sabia. Sabe? Então, isso nós somos humanos, né? Nós somos muito ricos, nós somos muito complexos. E aí a gente vai se dando conta, nossa, tal coisa eu nem sabia que eu sabia. Mas aí tem esse quarto ponto, né? Que tem aquilo que eu nem sei que eu não sei. E quando você vai fazer uma análise de cenário, você começa a se oportunizar, descobrir coisas, detectar, investigar coisas que você nem sabia que não sabia. E que, de repente, faz toda a diferença no seu negócio, tá? Então, outro elemento importante, mapeamento de parceiros, colaboradores, clientes, ter os seus objetivos estratégicos, né? Então, por exemplo, lá no exemplo da ilha A para a ilha B, um dos meus objetivos estratégicos pode ser, eu quero deitar numa sombra bem grande, então eu quero que a ilha B tenha uma palmeira enorme, tal. Então, eu tenho que deixar bem claro quais são meus objetivos estratégicos. As minhas metas, né? Os meus indicadores de desempenho e ter desenhado um plano de ação, que a gente pode traduzir ali um pouco como um cronograma, um passo a passo, né? Vamos caminhar um pouquinho aqui. Aqui, só para a gente ter alguns exemplos, assim, bem gerais, eu trouxe para vocês, eu sei que é péssimo slide com um monte de letras, mais letras pequenininhas e tudo, mas eu fiz questão de trazer isso aqui só para a gente ter um exemplo rápido aqui, tá? Quando a gente fala do propósito, a gente está falando da razão dessa empresa existir, né? Tem a ver com o impacto que essa empresa gera no mundo. Quando a gente fala da missão, a gente está falando o que essa organização faz. E quando a gente fala da visão, a gente está falando de onde ela quer chegar.
tá? Então, eu coloquei aqui algumas perguntinhas, né? Então, o propósito, você está dizendo por que você existe. Na missão, você fala o que você faz. E na visão, você fala para onde você quer ir. Então, se a gente for olhar aqui alguns exemplos, ó, no caso da Microsoft, o propósito: empoderar cada pessoa e cada organização no planeta para alcançar mais. Está vendo como está muito ligado à questão de impacto, à razão da empresa existir e tal? Já a missão dela é capacitar cada pessoa e cada organização. Então, está relacionado ao que ela faz. Tá? E a visão dela é ser líder em inovação tecnológica, tal. Tá? E aí, o Uber, que é uma coisa que todo mundo aqui é usuário, né? O propósito da Uber: conectar pessoas e produtos de maneira eficiente. Então, ele quer promover conexão. E aí, quando fala o propósito, você nem pensa se está falando de carro ou não, você está falando da razão de existir daquela empresa, né? Agora, a missão é: o que ela faz? Ela oferece transporte confiável, tá? A qualquer pessoa, em qualquer lugar, tal. Então, o que ela faz para poder atingir aquele impacto, aquele propósito. Tudo bem, pessoal? Tá? E a visão, ela quer ser a plataforma de mobilidade mais confiável do mundo, né? Oferecendo formas seguras, acessíveis, tal. Então, eu peguei exemplos de empresas bem grandes, e aí agora eu coloquei aqui um exemplo de uma empresa, essa aqui é, inclusive, uma empresa fictícia, um pequeno escritório de design gráfico que tem, sei lá, 3 a 4 funcionários. Então, de repente, o propósito dela é ajudar pequenas empresas a se destacarem no mercado. É o propósito dela. Agora, a missão dela é desenvolver projetos de design gráficos personalizados, é o que ela faz. E a visão dela é tornar-se a escolha número 1. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque tudo começa por aqui. Tá? Eu costumo sempre dizer, até hoje, eu estava numa reunião mais cedo, estava falando isso. Uma empresa, ela tem finanças, ela tem contabilidade, ela tem marketing, ela tem vendas, ela tem pessoal, ela tem compras, ela tem estoque, ela tem várias frentes de trabalho, certo? Mas a estratégia é a espinha dorsal disso. É como se fosse o nosso sistema nervoso central, lá de quando está se formando um embriãozinho, de quando, sabe, quando você não é do tamanho de um feijão, né? É uma das primeiras partes do nosso corpo que vai se formando. Porque a estratégia, ela é o eixo, né, que te mantém alinhado, ao pé da letra mesmo, sabe? Por que é o eixo? Por que isso é essencial? Porque se você não sabe qual que é a sua visão de futuro, como é que você vai engajar pessoas? Tá? Se a gente não tem claro qual que é a nossa missão, ou qual que é o propósito, tem empresa que escolhe um ou outro, tudo bem, tá? Você pode estar fazendo um comercial totalmente equivocado. Tá? Então, assim, se eu não tenho claro qual que é a minha missão e onde eu quero chegar, qual que é o meu propósito, eu posso estar fazendo todo o investimento em venda, todo o investimento em marketing, que ele não vai ao encontro do meu objetivo principal. Por que ele não vai ao encontro do meu objetivo principal? Porque nem eu sei qual é o meu objetivo principal. Muitas vezes. Tudo bem, pessoal? Faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Tá? Então, assim, e isso é essencial. No meu trabalho, eu sou uma pesquisadora, que sou professora e sou consultora. Então, eu alinho esses 3 campos. Eu trabalho com linguagem, comportamento humano, gestão, complexidade. Eu alinho esses aspectos todos no trabalho que eu desenvolvo. E o que acontece? Uma organização, ela só se transforma à medida que as pessoas se transformam. Uma organização só aprende à medida que as pessoas aprendem. E aí, como é que eu vou fazer a minha organização, a minha empresa, colocar... né? A gente sabe que uma empresa, para poder crescer, se estruturar e tal, se solidificar, são anos de trabalho do líder, né? Até ela começar a realmente ficar mais consistente e tudo. Como é que eu vou colocar 8, 9, 10, 12, 14 horas do meu dia, tá?
eu vou colocar energia, dinheiro, tempo, né? Em 14 horas do meu dia, numa coisa que não está alinhada com a minha visão. Tá? E aqui agora eu estou falando com os gestores, tá? Com os proprietários das empresas, com os CEOs, com os líderes, né? A missão de uma empresa é a missão do líder da empresa, gente. A visão da empresa é a visão da pessoa. A sua vida pessoal com a sua vida profissional não tem jeito. Já foi o tempo dessa história de separar a vida pessoal e vida profissional. Sabe assim, onde é que você está colocando vida, potência, intensidade, energia, emoção? Né? Se você está gastando 12, 13, 14 horas da sua vida num trabalho, e esse trabalho não está alinhado com a sua missão, e com a sua visão de futuro para a sua vida, tem alguma coisa muito errada aí. Uma hora a conta vai chegar, inclusive no corpo. Né? Então, e aí onde é que a coisa pega? Porque muitas vezes, em boa parte das vezes, o próprio CEO, e aí eu estou falando de uma empresa que pode ser só uma pessoa, tá, gente? Só tem o sócio, só tem o fundador, ou só tem 2, ou só tem 3, ou tem 30, mas, enfim... Ou tem um que, vez ou outro, tem o freelance. Não interessa, né? É muito comum que essa pessoa que é o líder de si mesmo não saiba qual que é a missão que ele tem, né? O que ele faz, qual que é a sua visão. Então, ele tem dificuldade até mesmo de se engajar no propósito dele, tá? Bom, continuando um pouco sobre isso, quando a gente fala de valores, então aqui, quando a gente falou de propósito, a gente falou de razão da empresa existir, missão, a gente falou do que ela faz, né, para quem ela faz, a visão, a gente está falando de para chegar aonde, e nos valores, a gente está falando das crenças, tá? Da emocionalidade presente, daquilo que acontece sem ninguém estar vendo, tá? Que são os valores que cada um tem. E aí tem a ver com a forma como a gente faz o que a gente faz, tá? E aí isso a gente está falando muito de comportamento, tá? Então eu posso ir lá traçar um excelente método para calcular uma folha de pagamento, sei lá. Mas o método está ok, mas se a minha equipe não tem um valor, uma crença, um hábito, um comportamento para fazer aquilo funcionar, aquilo não vai funcionar da forma como deve funcionar, tá? Então, quando a gente fala de valores, a gente está falando disso, dos princípios que norteiam o atuar das pessoas, o fazer das pessoas, né? Aquilo que mobiliza as pessoas a fazerem algumas coisas e não fazerem outras coisas, tá? Bom, caminhando um pouquinho mais. Como eu falei, gente, isso aqui não é um workshop, então eu estou só dando algumas ideias gerais de alguns elementos essenciais, assim. Então, isso que eu falei aqui de missão, visão, né, e valores, normalmente, o que a gente faz, né? Você vai trabalhando ali dentro da empresa. Qual que é a missão e a visão dessa empresa? O que ela faz? Para onde ela quer chegar? Quais são os seus objetivos? Para cada objetivo, quais são suas metas? Quais indicadores? O indicador é o índice que vai falar como é que eu saio de um lugar e chego no outro. Então, por exemplo, um indicador pode ser o faturamento mensal. Outro indicador pode ser a quantidade de clientes. Enfim, né? Então, aí, que indicador que você vai usar vai depender de cada empresa, né? E aí, quais são as ações que devem ser realizadas para poder atingir, né, determinadas metas? E essas ações são divididas em tarefas, e aí a gente está falando de estruturar um plano de ação. Então, eu preciso de algo maior, que fale onde eu quero chegar, qual que é a minha missão, para decompor isso em partes menores. Então, para eu dar conta da minha missão, né, que é proporcionar bem-estar para os meus clientes da zona tal da cidade. Quais são os meus grandes objetivos? Para cada objetivo, quais são as metas? Para cada meta, quais são as ações? Para cada ação, quais são as tarefas? Tá? E aí, do mesmo jeito que de cima para baixo, né, precisa ter essa orientação de qual é a estratégia e decompondo isso em partes menores, na prática, no dia a dia, isso vai acontecendo de baixo para cima, à medida que cada pessoa faz a sua tarefa,
E essa tarefa está alinhada a uma ação, que está alinhada a metas, que está alinhada ao objetivo, que está alinhada à missão da empresa. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Tá certo? Então, qual que é a ideia aqui? Todo mundo já ouviu, já falou aquela expressão assim, eu trabalhei hoje e não fiz nada. Já ouviram isso? Né? Ou passei o dia apagando incêndio. Né? Por quê? Porque muitas vezes está fazendo um monte de tarefas que não cooperam para você atingir as suas metas. Tá? Que não coopera para atingir os objetivos, que não coopera para atingir a missão. Mas por quê? Porque muitas vezes nem tem a meta. Tá? E por que não tem a meta? Porque não sabe qual é o objetivo. E por que não sabe qual é o objetivo? Porque não sabe qual é a missão. Então, por isso que é importante, né, olhar isso de cima para baixo e de baixo para cima. Tá? Vamos caminhar aqui um pouquinho mais. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, um outro exemplo. Então, posso ter aqui uma missão, e está pensando aqui em 2 anos, em 3 anos, sei lá, em 3 anos eu quero ser líder, tal. Aqui nesse caso, estou falando de uma empresa de energia solar. A visão dela é expandir para o mercado nacional, levando energia limpa e soluções sustentáveis para todo o Brasil. Então, ela quer fazer isso em 3 anos. Tá? Pode ser a visão dela. A missão dela. A missão dela é ajudar empresas e residências a economizar energia enquanto adotam práticas sustentáveis. Quais são os objetivos? Aí ela fala, bom, para eu dar conta, para eu conseguir em 3 anos cumprir a minha visão, eu tenho que ter determinados objetivos, né? Então eu tenho um objetivo esse ano, que é expandir a minha participação no mercado em 30%. Além disso, eu quero economizar tal. Além disso, eu quero duplicar a minha quantidade de colaboradores. Então, você vai detalhando quais são os objetivos e, para cada objetivo, quais são as metas. Então, se eu quero expandir a minha participação no mercado em 30%, uma das minhas metas é crescer a carteira de clientes em 25% no primeiro semestre. Tudo bem, gente? Tá? Não tem receita de bolo, não tem exemplo para falar, eu copio isso aqui, é a mesma coisa na empresa. Não é, nunca é. Cada empresa é uma empresa. O importante aqui é a gente ter uma noção dessa lógica, tá? E para cada ação, quais são as tarefas? Então, a ideia é sair de algo maior, eu tenho lá minha visão em 3 anos, 2 anos, ou 1 ano que seja, tudo bem. Meus objetivos anuais ou semestrais, as minhas metas trimestrais, né, ou semestrais, depende. E aí eu vou definir as ações e vou definir as tarefas semanais, tarefas diárias. Tudo bem? Tá? Então, aqui é um exemplo, aí eu coloquei aqui um exemplo de cronograma, por exemplo. Isso daqui apareceria aqui dentro, lá na hora de você detalhar o plano de ação, tá? Onde você teria aqui, olha, quem vai fazer o quê, quando. Isso vai ser feito na semana tal, outra coisa vai ser feita na outra semana. Enfim, são só ideias gerais. Então, bom, e aí, ainda nessa coisa do como aqui, a gente está olhando para... Você olha para, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, o que eu quero em 2 anos, 3 anos? A minha visão, qual é? Quais são os meus objetivos? Né? Então, eu vou dividir isso em partes menores. E dentro desse objetivo, quais são as minhas metas de cada trimestre? Dentro de cada trimestre, o que eu tenho que fazer em cada mês? Tá? E eu posso ter metas mensais também. Dentro de cada mês, o que tem que ser feito em cada tarefa? Tudo bem, gente? Tranquilo aqui? Tá? Então, a gente está falando isso, né? De pensar isso, que é isso aqui que eu falei, né? De ter essa reflexão, qual que é a minha visão, qual que é a minha missão, quais são meus objetivos, e decompondo isso, né? E cuidar disso, né, na hora de gerenciar isso, gerenciar em times, né, em tempos. Né? O que eu vou fazer em 1 ano, 2, 3 anos, o que eu vou fazer nos trimestres, no semestre, no mês, ou na semana, e por aí vai. Bom, benefícios, né, são inúmeros. Logo lá no início eu citei ali, né, quando a gente falou de sair de um lugar e ir para outro, né? Eu posso estar ali nessa história que eu comentei há pouco, né? De trabalhei, não fiz nada, passei o dia apagando incêndio, né? Essas expressões são muito comuns. E que é onde você começa a perceber na empresa que
que tem muitas pessoas se esforçando bastante, mas até que ponto que as pessoas estão alinhadas, tá? E aí, o empresário, o líder, o gestor, ele tem que estar muito atento e muito aberto, eu vou falar disso já aqui na frente, para essa coisa de fazer essa reflexão sobre si mesmo e sobre o seu negócio, porque isso daqui, gente, em muitos casos, causa também uma falsa sensação de produtividade, sabe? Quando a pessoa fez um monte de coisas, produziu um monte de coisa, entregou um monte de coisa, né? E aí termina o dia, nossa, hoje eu trabalhei bastante. Mas, e às vezes dá essa sensação de nossa, hoje eu fui muito produtivo. Mas esse produtivo, ele foi ao encontro do que você quer? Tudo bem, pessoal? Tá tudo bem o que eu estou falando aqui? Tá? Bom, então, o que a gente busca, né, por meio de uma estratégia? A gente está buscando justamente esse alinhamento de esforços, né? A gente está buscando que cada tarefa, cada atividade, né, ela esteja alinhada com as iniciativas, com os projetos. Olha, eu tenho um projeto que esse semestre eu vou abrir uma turma tal. Né? No outro semestre, eu vou abrir uma outra turma assim, assado, eu vou expandir o mercado. Então, eu vou estruturar os meus projetos. Então, é uma questão de organização, né? Do que eu vou fazer quando. Então, à medida que a gente tem uma estratégia bem definida, bem estruturada e bem implementada, a gente consegue alinhar esses esforços, desde quem está aqui na base, no operacional, quem está aqui no nível tático e quem está no nível estratégico. Inclusive, e especialmente, quando esse nível operacional, tático e estratégia é a mesma pessoa. Tá? Mas você sabe que hora que você está colocando o boné de fazer isso, agora eu estou colocando o boné de fazer aquilo outro. Tá? Porque cada uma dessas coisas aqui estão cooperando, né, para os seus objetivos, a sua missão e visão. E aí, lembra que eu falei agora há pouco dos valores? Né? Eu falei que os valores estão diretamente relacionados às crenças, né? À emocionalidade presente, aos princípios que regem aquela organização. Né? E aí, por mais que eu tenha isso daqui, desenhado na minha estratégia, o que vai viabilizar que isso daqui seja feito é justamente isso, os valores, os comportamentos. Para começar, os valores, o comportamento do CEO, do gestor, do líder. Tá? Porque se ele é o primeiro a não jogar o jogo que ele mesmo patrocinou para ser estruturado, né? Você combina ali uma estratégia, alinha isso, e depois, na hora de colocar em prática, se ele é o primeiro a burlar isso de todas as formas, não vai acontecer. Né? Aliás, não é nada difícil encontrar um planejamento estratégico ou um plano de ação que seja lindo, de 100 páginas dentro de uma gaveta que nunca foi usado para nada. Tá? Porque isso não vai passar de um papel ali. Né? Bom, então a gente está falando do quê? A gente está falando de uma forma concreta, né? De se organizar para, a partir de um determinado cenário, a partir de uma compreensão de um cenário, a gente precisa, aí eu volto lá na história da ilha A, né? Do diagnóstico, da análise de cenário. A partir de uma compreensão de um cenário, traçar determinados objetivos, e a partir desses objetivos, estruturar ações, definir quais são os indicadores que eu quero impactar, que é qual ponteiro que eu quero mudar, né? Tem ações que eu vou fazer na empresa que quase não vão mexer no meu ponteiro de faturamento, por exemplo. Tem ações que quase não vão mexer nas minhas vendas, mas vão mexer no clima da organização. Então, é avaliar o que é prioridade e quando. Tudo bem, gente? Tá? Então, a partir de um cenário, de uma análise de cenário, traçar objetivos, traçar ações, definir indicadores, para daí alcançar os seus resultados. Né? A Ana Cláudia levantou a mão. Oi, Ana. Acho que ela só quis se manifestar mesmo. Bom, importante, gente,
quando a gente fala de estratégia, tem alguns pontos aqui que são essenciais, né, dentro de qualquer empresa. Então, eu tenho que saber qual que é a minha visão, minha missão, meu propósito, etc. Eu tenho que saber quem é meu cliente ideal, tá? Quem é o meu perfil de cliente, quem é o meu cliente, no final da história, quem é meu público. Qual que é o meu funil de vendas, por exemplo, como é que as pessoas chegam até mim, né? Como que eu vou construir esse funil, como que eu vou prospectar a gente, como que eu vou selecionar, como que eu vou agendar reunião, como que eu vou fechar, né? Eu tenho que pensar em treinamento, eu tenho que pensar em acompanhamento das metas, então tem muita coisa para ser pensada, eu tenho que pensar no meu time, né? Mesmo que seja um prestador de serviço pontualmente, né? Que faça um serviço pontual para mim. Esse meu time, ele tem principalmente no caso de pessoas que são CLT, mas mesmo quando não é CLT, quando tem PJ, você pode ter um plano de carreira, né? Mesmo que seja um plano mínimo. Então, assim, essas pessoas estão alinhadas com a visão da minha empresa, os valores dessas pessoas, elas estão alinhados com os valores da minha organização. Então, aqui, eu relacionei vários aspectos que são importantes, tá? E que o empresário fica ali, nossa, eu preciso traçar minha visão, tá? Mas eu tenho que treinar, mas eu tenho que acompanhar minhas metas, mas eu tenho que formar meu time, mas eu tenho que vender. Tudo isso, né, são coisas diferentes, mas que estão conectadas. E que a sua estratégia precisa cuidar disso. Na hora de estruturar ali, né, decompor isso, quais são os meus objetivos, as minhas metas e tal. Então, o que eu vou fazer que tem a ver com o pessoal? O que eu vou fazer que tem a ver com venda? O que eu vou fazer que tem a ver com essa questão do meu público? Tá? Então, tudo isso a estratégia tem que pensar. Uma coisa que eu coloquei aqui, né, foi o MVP, que é um mini produto viável, que é se jogar, né, se colocar no jogo. Então, a gente, quando vai lá e estrutura uma determinada estratégia, determina-se determinados objetivos e tudo mais, faz parte da sua estratégia também testar determinadas coisas. Então, às vezes, as pessoas falam, Ana, mas eu não... a minha venda ela é só por indicação, mas tem que ser só por indicação? Tá? Será que eu não poderia ter outros tipos, né, de ações que favoreçam a minha venda? Agora, a partir do momento que eu penso em outras formas de venda, de construir uma venda, não quer dizer que eu coloquei isso lá no meu planejamento e aquilo tem que sair a ferro e fogo e pronto, acabou. Não. Tem coisa que na sua própria estratégia você pode prever que você vai testar, né? Testar soluções, testar alternativas, tá? Tudo bem, pessoal? Ok? Aqui o que eu estou falando? Beleza? Tudo bem, Ana, só um comentário, aproveitando que senão vai passar batido, a questão das indicações, que é o clássico aí para quem está no mercado, já atuando há algum tempo, e que está acostumado a fazer venda por indicação, o que eu recomendo, né, se já é um canal oficial, se já acontece de forma orgânica, ter uma política de incremento, né, de estímulo às indicações, é uma coisa diferente e que é uma atitude proativa, ou seja, não esperar mais que a indicação aconteça, né, mas, pelo contrário, estimular dentro de uma base de cliente que já te conhece, que já, né, respeita, te reconhece aí como autoridade. É isso. Legal, eu vou pegar essa fala da Sueli, só para a gente trazer um pouquinho de chão para isso, aqui, ó, quando a gente vai lá, aqui, ó, tá vendo essa figura aqui? Imagina isso aqui lá no plano de ação. Tá? Então, vamos supor que você colocou aqui que um dos seus objetivos sei lá, triplicar a sua venda, né, de um determinado produto em 6 meses. Né? Aí você vem aqui e coloca determinadas metas, determinados indicadores, e uma delas pode ser essa. Na hora de estruturar a estratégia, na hora de detalhar e definindo metas e ações, você pode trazer N possibilidades e selecionar as possibilidades, e uma delas é o que a Sueli trouxe aqui. Por exemplo, olha, vamos colocar como meta que a gente vai prospectar na nossa própria base de dados. Tá? A minha empresa tem 20 anos, então eu tenho uma base de cliente.
né? Então, uma ação que a gente pode ter aqui, uma meta, é que a gente quer conseguir, sei lá, a gente quer converter X% da nossa base de cliente em novos clientes antigos em novos clientes. A outra coisa que a gente quer fazer parceria com arquitetos que vão começar a construir uma casa e que provavelmente vão precisar de alguém para fazer os móveis. Enfim, então você começa justamente a pegar essas ideias, né? E ao invés de sair atirando para todo lado, né? E é muito comum, eu vejo muito isso dentro das empresas, o próprio proprietário, cada dia ele tem uma ideia diferente. Aí ele chega na empresa, ele deixa todo mundo doido, porque ele chega lá, gente, agora eu tive uma ideia, eu acordei hoje, tive uma ideia, nós vamos criar um grupo assim, assensado. Aí no outro dia, olha, nós vamos fazer as pessoas começam a ficar totalmente sem norte. E aí, quando você estrutura uma estratégia, você organiza essas ideias. E tem a possibilidade de pegar essas ideias, não só do CEO, mas dos seus colaboradores e tudo mais, e detalhar essas ideias, testar isso, né? Validar isso, e as pessoas vão ali ter um norte para poder seguir. As pessoas começam a entender melhor o que eu faço, contribui para o que dentro dessa empresa, né? Então, a gente está falando disso. De certa forma, a gente está falando de estruturação, de organização, né? Aqui, bom, então, aqui eu falei de alguns elementos importantes, que não é 100% das empresas, mas porque depende do momento em que cada empresa está, né? Mas que são aspectos importantíssimos de serem vistos e considerados no seu planejamento. E aqui uma frase que eu gosto bastante, né? Que é: nenhum problema resiste a um bom plano de ação. Quem aqui estava no Moai Summit? Alguém aqui estava no Moai Summit, que teve em agosto aqui em Brasília? Marcelo estava. Tá, quem estava? Ana Paula estava. O Paulo Camargo, ele usou essa frase lá, na palestra que ele fez, né? E aí, eu coloquei essa frase aqui, porque foi top mesmo, André, concordo com você. Eu coloquei essa frase aqui porque eu concordo muito com essa frase, que nenhum problema resiste a um plano de ação, um bom plano de ação, porém, desde que, eu concordo muito com isso, desde que esse plano de ação considere que você tem coisas que estão aqui na ponta do iceberg, que são coisas que são visíveis, né, que todo mundo consegue ver, então eu consigo ver relatório, eu consigo ver metas, eu consigo ver objetivos, eu consigo ver a missão da minha empresa pregada na parede. Tudo bem, gente? Tá? Porém, lembra, mais uma vez, quando a gente falou dos valores? Os valores, as crenças e a emocionalidade, aquilo que eu nem sei que eu não sei, está aqui. Os talentos, tá? As habilidades, está aqui abaixo do nível do mar no iceberg. São coisas que, em gestão do conhecimento, a gente chama de conhecimento tácito. É aquele conhecimento que, por mais que você tente explicitá-lo, você não consegue trazer ele todo à tona. Tá? São coisas que estão, por exemplo, na capacidade de tomada de decisão de uma pessoa. O que faz uma pessoa ter uma habilidade para tomar determinada decisão? Tá? Então, aquilo tem a ver com o ambiente que ela viveu, a história de vida dela, as experiências dela. Então, aqui a gente está falando de aspectos que nem sempre você consegue ver. Mas é isso daqui, e aqui a gente está falando de cultura organizacional, tá? É isso daqui que vai fazer essa estratégia. A estratégia, ao pé da letra, é aquilo que você consegue explicitar, documentar, escrever, né? Estruturar. Missão, visão, propósito, objetivos, metas, né? Indicadores, ações. Você consegue documentar isso, né? Explicitar isso. Mas o que vai viabilizar ou inviabilizar essa estratégia é o que está aqui abaixo do nível do mar. É a cultura. São os valores, as crenças, os comportamentos. Tá? Então, eu concordo que nenhum problema resiste a um bom plano de ação, desde que esse plano de ação cuide também do que está aqui embaixo. Tá? Preveja que você precisa cuidar dessa questão dos valores, dos rituais, do comportamento.
tá, das pessoas, porque senão essa estratégia ela não vai funcionar. Tá? A cultura de uma empresa depende de uma estratégia, ela tem que ter uma estratégia para nortear, mas a estratégia precisa da cultura para fazer a estratégia de fato acontecer. Tá? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês. Gente, até aqui está tranquilo? Tudo bem? Tá? Tudo bem. Então tá bom. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre como eu trabalho. Tá? Bom, no trabalho que eu desenvolvo, como eu falei no início, eu considero, né, questões relacionadas a comportamento, linguagem, aprendizado, gestão, enfim. E aí, como que geralmente, né, eu faço dentro das organizações? Não sou só eu, boa parte das pessoas que trabalham com estratégia usam, né, um método relativamente parecido, cada um com a sua abordagem, né? Mas a gente começa com um diagnóstico, que é essa análise, né, da situação atual e do seu modelo de negócio. Né? O modelo de negócio, na verdade, vem antes de tudo. Né? Então, eu gosto sempre de olhar o modelo de negócio da empresa, e quando a empresa não tem um modelo de negócio, a gente fazer um modelo de negócio, né? Ter ali pelo menos uma versão de modelo de negócio, que é como que o dinheiro entra na empresa, como que o dinheiro sai da empresa, o que ela entrega, quais são os seus canais, quem são seus parceiros, quem são seus fornecedores. Né? Essa compreensão, né? Qual que é o propósito, qual é o valor que essa empresa agrega para o mercado. Né? Então, essa parte do diagnóstico é isso. A partir do diagnóstico, que é onde que eu estou, é para onde que eu vou no planejamento. Né? Que é aquilo que eu já comentei ali com vocês, essa definição de visão, missão, objetivos, metas, indicadores, prioridades, ações, plano de ação, atividade, tarefa, né? Quem vai fazer o quê, responsáveis e tal. A implementação, no meu caso, eu faço um acompanhamento da implementação, a empresa vai implementar, a estratégia dela, ela que vai executar, mas eu faço um acompanhamento, eu vou mostrar como, e a avaliação de resultados. Em paralelo, a gente está falando de desenvolver pessoas, tá? Por quê? Porque isso aqui é um processo de aprendizagem para toda a organização. É todo mundo lidando com isso, fazendo a estratégia acontecer. Lembra disso que eu acabei de falar aqui? Tá? Então, aqui a gente está falando de desenvolvimento de pessoas. Né? Bom, esse slide aqui ajuda a mostrar, a exemplificar um pouco isso. Tá? Quando eu trabalho um plano mais completo com uma empresa que é uma empresa, sei lá, a empresa tem mais de 5 funcionários, ou às vezes tem 10, ou 50, ou 100, cento e poucos funcionários, a gente geralmente faz um diagnóstico, e aí a gente tem um número X de reuniões aqui, 3, 4 reuniões, depende de cada necessidade. Depois a gente faz esse planejamento, e aí, a partir disso, então, onde que eu estou, para onde que eu vou, aí começa a implementação da estratégia. Né? Que é as pessoas colocarem um plano de ação em prática. E aí eu faço um acompanhamento mensal, né, de monitoramento daquele plano de ação, para ver se ele está acontecendo ou não, está sendo executado ou não. Além disso, eu faço uma avaliação trimestral de resultados. Então, uma coisa é você acompanhar o plano de ação, outra coisa é você avaliar indicador de resultado. Plano de ação é, fez a tarefa, não fez a tarefa, por que não fez? Né? Está precisando de ajuda? O que está acontecendo? O que tem que ser ajeitado? Isso é gerência, isso é plano de ação. Quando a gente fala de avaliação de resultados, a gente está falando de gestão de indicadores. A gente não está falando mais de gerência, a gente está falando de gestão. A gente está falando de olhar a estratégia, de ver se está mudando o roteiro. Tá? Se você está conseguindo, né, se aquelas metas que foram explicitadas estão sendo alcançadas, tá? Isso é avaliação de resultado. E aí eu faço mentorias quinzenais, que são espaços para as pessoas tirarem dúvidas, tá? Aqui na vida como ela é, a coisa funcionando, certo? Dentro dessa linha, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, eu trabalho com três tipos de plano. Um completo de 12 meses, onde a empresa tem essa parte do diagnóstico, revisão do modelo de negócio, depois pilares da estratégia, depois acompanhamento das ações, avaliação de resultados e mentoria. Então, esse aqui é um trabalho de 12 meses, com determinados níveis de empresa, enfim. Mas, dependendo do caso, a empresa não tem a necessidade de um trabalho de 12 meses ali. Uma empresa menor ou uma empresa mais madura,
tá? Então, a gente faz um trabalho compacto de 3 meses, onde eu faço 2 workshops, um workshop de diagnóstico e um workshop de estratégia, e é trabalho pesado, né? Tipo, mais ou menos umas 4 horas cada workshop. Uma reunião de alinhamento, e depois eu acompanho durante 2 meses, tá? E aqui tem um outro plano, que surgiu até mais recentemente, para empresas muito pequenas. De repente, a pessoa é MEI, ou é só ela, né? Ou é só ali mais uma pessoa, que ela precisa de alguma coisa que, olha, vamos fazer esse diagnóstico e o seu plano de ação, tá? Que é desenhar a sua estratégia. E, a partir disso, ela tem um insumo, ela tem material, né? A partir do momento que ela sabe onde que ela está e para onde que ela vai, ela tem ali um caminho construído para ela executar. Tudo bem, pessoal? Ok? Aqui? Tá? Então, eu estou só trazendo para vocês um exemplo da forma como eu trabalho, né? E isso varia de empresa para empresa, de necessidade para necessidade, né? Nessa situação aqui, eu vivia um tempo atrás, quando eu estava trabalhando para empresas muito grandes, assim, quando eu estava trabalhando mais para órgãos públicos, acontecia muito na Receita Federal. Você tinha os órgãos centrais da Receita Federal. A Receita Federal são 33 mil funcionários, era na época. 33 mil servidores. Então, aqui nos órgãos centrais, você tinha toda uma estrutura né, para você detalhar uma estratégia, fazer todo um diagnóstico e acompanhar e monitorar e tal. Mas nas regiões fiscais, sei lá, o cara está no interior da Bahia, né? Ou está lá numa cidadezinha do interior do Ceará. Eles não tinham a mesma estrutura que tinha aqui. Então, a gente ia para lá, eu ia para lá, ficava às vezes 1, 2 dias, e fazia isso. Isso já, eu estou falando de coisas de muitos anos atrás, assim, 5, 6, 7 anos atrás. A gente fazia isso recorrentemente. Então, eu ia para lá, ficava 1, 2 dias, fazia esse trabalho de fazer esse diagnóstico, esse estudo ali com a equipe e tal, depois fazia a estruturação da estratégia e ia embora. E aí era interessante, porque você via que de todas essas regiões, todas essas equipes, né, tinha algumas que não saíam do lugar. Assim, você voltasse lá 6 meses depois, ou fazendo uma avaliação por aqui mesmo, o trabalho que foi feito lá e nada era a mesma coisa. Mas a grande maioria dava uma deslanchada a partir disso, né? Porque aí entendeu, né? Assim, olha, onde que eu estou, qual que é a minha visão, quais são os meus, né, a minha missão, quais são os meus grandes objetivos, e aí agora eu sei como caminhar. Bom, caminhando um pouco aqui mais para a gente fechar a minha fala, o que é necessário, gente? Necessário. Sempre a gente se perguntar em qual etapa o meu negócio está. Quem aqui estava no evento que eu fiz o mês passado com o Vinícius Postai, da Moai? Quem estava? Alguém estava? Ninguém daqui estava? Bom, né, no encontro passado, no encontro de outubro, o Vini falou bastante dessa coisa da etapa do negócio. E isso é fundamental, né? Eu tenho que entender se a minha empresa está na infância, na adolescência ou na maturidade. Né? O André estava, né? Eu tenho que entender se a minha empresa está naquela fase em que eu faço tudo depende de mim, só sou eu, e é natural no início, né? Ou se a minha empresa já está numa fase que ela está com faturamento melhor, eu já tenho equipe, mas ainda depende bastante de mim. Ou se a minha empresa está numa fase de maturidade que ela funciona sozinha, sem mim. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Espera aí, qual é o meu momento de negócio? E qual que é a minha estratégia? Essa é uma pergunta que eu acho que eu queria até deixar como provocação para vocês aqui hoje, assim. Vocês se perguntarem qual que é a sua estratégia. Sabe, Stephanie, qual que é a sua estratégia? Rony, qual que é a sua estratégia? Sabe, o que você está pensando como estratégia? Você tem uma estratégia? Tá? Não estou falando necessariamente de planejamento estratégico detalhado, não, tá, gente? Estou falando de desenhar no papel de pão aqui minha estratégia, daqui até aqui. Eu sou uma pessoa que penso que né, o simples pode ser muito melhor do que o complicado. Né? Então, assim, não precisa de ferramenta, de coisas super detalhadas, mas é o básico que funciona, sabe? Então,
Isso aqui é essencial, né? Para ser bem-sucedido, você depende de uma estratégia. Não tem como não ter uma estratégia. Tá? Alguma coisa a gente tem que ter como norte, como desenho de estratégia. Outras perguntas que é fundamental que todo mundo se faça, né? O que os melhores no meu campo de atuação estão fazendo? Né? Para onde o meu mercado está indo? Qual que é meu público? Qual é o comportamento do meu cliente? Onde que está esse cliente? O que que ele compra, o que que ele não compra? Né? Qual que é meu posicionamento estratégico? Eu sou da quantidade ou qualidade. Isso aqui não é uma frase minha, isso aqui foi o Vinícius que falou no encontro passado. Né? Aliás, não é só ele que fala isso, mas isso é importantíssimo. Né? Eu vendo mais quantidade ou eu vendo mais qualidade? Onde eu quero chegar? Então, são algumas perguntas que a gente tem que estar sempre se fazendo. Gente, diariamente eu vejo isso em reuniões. Assim, eu estou numa reunião com o cliente e a gente vai conversar e ele atende o público de A a Z. Ele atende tanta gente e no final da história ele vende de tudo, sabe? Eu presto serviço disso, eu presto serviço daquilo outro, mas se for... E aí ele faz tanta coisa, ele vende tanta coisa para tanta gente diferente que ele não consegue estruturar um norte claro para ele. E aí a narrativa dessa pessoa fica muito equivocada, porque quando ele vai falar, ninguém entende o que ele está falando. Ele faz tanta coisa, sabe, que falta clareza, né? Então, isso é fundamental. Qual é o meu público, né? E aí aquela velha história. Eu vou investir no meu marketing, eu vou investir na minha venda, ótimo, necessário. Eu vou investir em contratar pessoas. Isso é outra coisa também que acontece. Você chega na empresa, o cara tá... Não, eu estou contratando mais 10 pessoas semana que vem. Mas espera aí, meu filho, calma. Ele está criando um problema que ele não tem noção do tamanho desse problema. Né? Então, eu vou investir numa estratégia de marketing, mas você sabe qual é o produto que você vende? Exatamente. Esse produto que você vende é o melhor, porque, de repente, você tem na sua carteira 7, 8, 5 produtos diferentes. E até que ponto que isso é vantagem? Tá, gente? Tudo bem aqui? Tá? Então, assim, muitas vezes a pessoa não sabe nem exatamente qual que é o melhor. Ela tem vários produtos, tudo bem, mas ela não sabe exatamente qual que é o melhor produto, o que é mais estratégico para ela investir, e também não sabe qual que é o melhor público para ela, e está investindo no marketing para, às vezes, um público que é equivocado. Tá? Isso é muito comumente acontece. Então, eu coloquei aqui, né? Cuidado para não desenhar uma estratégia equivocada. Então, eu estou sempre falando isso, assim, se a gente não sabe, né, onde que a gente está e onde a gente quer chegar, a gente pode estar traçando caminhos muito equivocados, né? E aqui, né, coloquei essa frase que gerar resultado concreto tem menos a ver com a estratégia em si e mais a ver com a forma como você engaja. Então, eu posso ter uma estratégia, eu devo ter uma estratégia, mas ela por si só não garante nada. O que vai viabilizar, vai fazer isso acontecer é a forma como você se engaja e engaja os outros. E aqui, gente, eu coloquei um monte de coisinhas, assim, que é papel do líder, do CEO, do empresário, do gestor, do coordenador, de si mesmo, né? E do estagiário, ou da equipe dele de mais 10 pessoas, da equipe de 15. Então, o líder, é papel dele, né? Saber escutar, saber administrar conflitos, ser exemplo, né? Saber vender uma ideia. Como é que ele vai vender uma ideia se ele não tem claro qual que é o propósito dele? Né? Desenvolver pessoas. No final da história, qualquer empresa que cresce um pouquinho, ainda mais quando cresce muito, o maior desafio de qualquer empresário, o maior papel dele é desenvolver gente. Porque se a sua empresa cresce, ela só cresce porque você está sendo capaz de desenvolver pessoas, de formar outros líderes, né? Então, no fundo, o negócio de qualquer empresário é desenvolver pessoas, para que essas pessoas consigam fazer o negócio funcionar, né? Bom, então, falar de estratégia e gestão é falar de liderança é falar de ampliar um nível de consciência. Tá? Então, no final da história, a gente falou lá eu falei ali um pouco de elementos da estratégia, mas a gente está falando de aquilo ali é o como, né? É o método, né? É você ir lá e desenhar isso, missão, objetivos, metas, é o método. Mas o que está por trás disso é essa ampliação do nível de consciência do gestor.
Tudo bem, gente? Tá? O método pelo método, se a gente entrar na internet, vai ter um monte de template. Quem aqui for da Moai, na Moai tem lá um monte de ferramentas, um monte de templates disponibilizados, né? E tem vários sites, né, que você consegue pegar um monte de artefatos para você montar o seu modelo de negócio, para você montar estruturar a sua estratégia, detalhar seu plano, estruturar indicadores. Tem um monte de coisa, tem um monte de curso gratuito, tem um monte de template, mas aqui eu não estou falando do método pelo método, eu estou falando do que banca, né, o uso desse método. Tá? O método é ferramenta só. Então, a gente está falando disso, de ampliar o nível de consciência. E a maior ferramenta do líder é o autoconhecimento. Tá? Então, assim, a partir do momento que o líder ele vai fazendo essa análise de si mesmo, né, do seu cenário interno, do que ele quer para a vida dele, né, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, ele vai conseguindo ver também isso em relação à empresa dele. E aí, o que é essencial é estar em rede, saber filtrar e se organizar. Então, isso aqui também foi bastante falado no encontro passado, que é estar em rede, né? E aí, a gente não dá para caminhar sozinho, a gente tem que estar em rede, porque o tempo todo na rede a gente está aprendendo, a gente está dando, a gente está trocando, enfim, né? Saber filtrar, né, gente? Porque, ao mesmo tempo, a gente está nesse mundo com muita coisa, muito conhecimento, muita oportunidade, muito desafio, mas também muito barulho, sabe? Assim, muita informação. Todos nós aqui, a gente sabe bem do que eu estou falando, né? Dessa quantidade de coisas, né? Quantidade de informações, de conteúdo, de template, de ferramenta, de solução, tanta coisa. Né? Então, tem que saber filtrar, pegar alguma coisa para falar, cara, é isso aqui, eu vou nesse negócio. Né? E se organizar, gente. Se organizar. Assim, na minha apresentação mais completa que eu tenho, enfim, de trabalho, etc., até vou deixar aqui um QR Code para quem quiser marcar um horário comigo e tudo, eu falo muito disso, que esse trabalho, a gente está falando de uma organização física, cognitiva e emocional. Sabe? Quando você desenha uma estratégia. Então, eu estou hoje fazendo uma coisa aqui que eu não gosto, mas isso é estratégico. É porque aquilo que eu gosto, que eu quero, vai ser daqui a 7 meses. Mas aquilo que vai ser daqui a 7 meses depende disso que eu estou fazendo agora. Então, eu estou significando o que eu estou fazendo. Eu estou dando sentido para o meu fazer. Por mais puto que eu esteja de estar fazendo aquilo naquele momento, eu não gosto de fazer isso, todos nós aqui passamos por isso, né? A gente não faz só o que a gente gosta. Mas quando você tem uma estratégia, você significa as coisas, você dá sentido. Né? Então, isso aqui eu estou fazendo isso por isso, que vai casar com aquilo, que vai encaixar com aquilo, que vai chegar naquilo. Então, a gente está falando de organização emocional, e isso te dá, sabe assim? Eu sei onde que eu estou, e eu sei onde que eu vou chegar, e eu vou chegar. Lembra lá no slide que eu coloquei lá, se colocar no jogo? Tá? Eu vou para cima, mas estrategicamente. Senão, eu estou só perdendo tempo. Aqui eu coloquei umas dicas de livros, tá? Que isso é fundamental, quando eu falei aqui que a maior ferramenta do gestor é o... Oi, gente. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. E esse Estamos sim. excelente, inclusive Estamos sim. do Simon Sinek, é o primeiro. Então, engraçado que para mim aqui apagou a tela que você está vendo, mas vocês estão vendo então, né? Então, tudo bem. Então, isso mesmo. Aí eu coloquei alguns livros aqui, né? Comece pelo porquê, vantagem competitiva, empresas feitas para vencer. É isso, gente, é estudar, é investir em si mesmo como pessoa, na sua saúde física, emocional, atividade física, alimentação, porque é esse corpo que vai ter que ir para jogo, e que vai ter que dar conta, e vai ter que ter energia e intensidade para envolver as pessoas, para as pessoas quererem comprar essa caminhada, né, com você. E aí eu estou falando não só de funcionário, estou falando de fornecedor, cliente, colaborador, colega, enfim, tá? Bom, é isso. Eu queria ver com você. Eu vou deixar aqui meu QR Code, eu vou pedir... Márcia, você está me escutando?
Tô sim, Ana. Tá, você pode colocar lá no grupo, por favor, o formulário? Aquele que você mandou, né? Isso, o formulário. Porque eu vou disponibilizar, gente, um formulário para quem quiser bater um papo, tá? Quiser conversar um pouco mais sobre isso daqui, sobre, inclusive, formas de trabalhar isso, enfim, tá? Então, tem aqui o QR Code, mas a Márcia vai colocar lá o formulário. E aí, eu queria... Oi? Oi, Márcia, você falou alguma coisa? Não, só que eu já coloquei lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Tá. E aí eu queria aqui agora abrir um pouquinho, né, para escutar de vocês aqui, como que isso ressoa em vocês. Eu comecei aqui perguntando, se vocês quiserem ir escrevendo no chat enquanto outras pessoas falam, né? Eu comecei perguntando expectativa, né? E passei aqui várias ideias gerais, assim, que eu entendo que são essenciais, e queria entender como que isso ressoa em vocês, tá? Ô, Márcia, Ana, desculpa, eu estava olhando a Márcia. Eu estava aqui pensando bem no final agora, quando você mostrou as questões que o olhar para dentro, o olhar para fora, olhar o entorno, e se abrir para adquirir novas informações, se atualizar. O que eu vejo na prática, isso, dependendo da faixa etária, principalmente da geração, é a humildade. Porque se a gente não tiver um pouquinho, minimamente, metade da xícara, né, para preencher, não rola. Essa soberba, ou achar que já estudou o suficiente, ou que já fez alguma coisa certa, que tem experiência, isso acaba minando espaço para coisas novas entrarem. Então, me ocorreu isso muito forte agora nos últimos momentos aqui dos teus slides, né? Quando fala exatamente sobre isso, a importância. E quando a gente coloca a rede, né, para trabalhar a nosso favor, fazer parte de redes, exige também esse mesmo componente, humildade e generosidade. Humildade para receber, generosidade para compartilhar, é isso que eu queria comentar. Legal, Celine. Vocês estão me vendo ou o meu vídeo está... Agora a tua imagem sumiu. Antes ela tinha congelado, mas o áudio não ficou prejudicado, ficou sustentado o tempo todo, mas agora a tua câmera realmente não está aparecendo a tua imagem, não. Mas a gente está te escutando. Tá bom. E agora? Apareceu para mim aqui. Voltou. Para vocês? Agora voltou, legal. voltou. E aí, gente, quem mais? Obrigada, Sueli, pela sua fala. Como é que isso ressoa para vocês? Como é que isso cai? Ana, eu acho o momento muito oportuno, né? E começando pelo planejamento estratégico das nossas vidas, porque eu não consigo planejar, como você bem disse, só o profissional, se o pessoal não estiver alinhado com a mesma proposta e na mesma missão. Né? Eu não consigo avançar mais se eu não me penso como uma pessoa, como um ser completo, que é composto por não dois setores, mas por um setor único que faz a mola rodar. Né? Nós aprendemos isso muito com a pandemia, quando nós nos vimos dentro de casa, seres completos, com cachorro latindo, o filho chamando, o marido pedindo ajuda e precisando ainda trabalhar e estar focado no trabalho, porque não podíamos parar. Nesse momento, a humanidade teve uma grande oportunidade de se olhar como seres completos. Né? E nós não podemos perder o aprendizado que tivemos. Né? Perdemos coisas demais na pandemia, mas não podemos perder a oportunidade do aprendizado. Então, eu vejo que é o olhar para 2025, seres completos que somos, pensando no que está abaixo ali, que não é a ponta do iceberg, mas é o que faz a empresa se sustentar em cima da água.
Eu gravei, muito legal isso que você está falando, ô Elisa. Eu gravei 2 vídeos de um jeito bem tosco, assim, foi o jeito que eu dei conta de gravar na época, e coloquei no Instagram. Um eu falo assim, todos nós somos icebergs. Gravei um vídeo falando sobre isso. Depois eu gravei outro, um Reels, assim, falando, toda organização é um iceberg, né? E eu acho que, assim, tem um cara que é o Roberto Crema, ele era vice-reitor da Universidade Holística Internacional aqui em Brasília. E ele fala assim, né, que a gente vem muito de uma história de vida onde as pessoas falavam assim, mas o que eu estudo, o que eu faço, né? E as pessoas respondiam muito assim, vê o que tem mercado, faz um curso que tenha mercado, né? E não, na verdade, né? E ele falava isso, olha, o que você tem que falar para o seu filho virar para ele e falar assim, cara, onde que está o seu sonho, né? Vê qual que é a estrela mais alta do seu sonho e finca lá e vai atrás dela. E eu penso que a gente está num momento que o planeta, sabe assim, com tudo que está acontecendo, apesar de todos os problemas, e não é nem apesar de, talvez até por causa deles, né? A gente é capaz de explorar melhor o complexo e o potencial que existe em nós e em volta de nós, né? Mas para isso sim, eu concordo com você, Elisa, e reforço assim o que eu falei antes aqui sobre a questão do iceberg. O meu convite seria para que todos nós, primeiro, a gente olhe para o iceberg que nós somos, sabe? Para o que está abaixo do nível do mar, das nossas competências e talentos e capacidades, enfim, do mistério que existe em nós. Olhe para o nosso propósito de vida e procure relacionar isso com o iceberg da organização, da empresa, né? Mas, desculpa, já falei muito, queria que vocês falassem um pouquinho aqui também. Alguém mais quer comentar alguma coisa por aqui? Não? Tá, deixa eu só ler aqui alguns pontinhos. O Pedro falou aqui, forma boa de saber sobre o que é melhor na sua empresa e o que te dá mais resultado de dinheiro, fazendo uma planilha de curva ABC dos seus produtos, serviços, aí você ajeita para o seu tipo de negócio, né? Muita coisa legal, muito instrumento que a gente tem disponível que dá para fazer, dá para brincar, dá para usar criatividade em cima disso, né? Legal, Pedro. Aí o André falou que a aula foi excelente, maravilhoso, Obrigada, gente. Bom, obrigada. A gente tem aqui 28 pessoas no total. Está dando aqui o nosso horário, temos mais 2 minutinhos. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Estamos ok? Stephanie, tudo bem para você? Ana Cláudia, ok? Então tá, gente. Então, a gente está lá no grupo, que a gente vai manter o grupo. Rony, fez sentido para você? Beleza? Total, muito obrigado, fantástico. Marcelo, a gente se conheceu essa semana, né, Marcelo? Tá com o áudio desligado. Sim, lá no treinamento da Encrateia. Foi. Então é isso, a gente está lá no grupo ainda, boa parte das pessoas estão por lá. A Márcia colocou o formulário lá, quem quiser bater um papo, a gente bate um papo. Eu tenho feito esses eventos, agora o próximo devo fazer só em fevereiro, tá? E a ideia é ir colocando alguns conteúdos, tem nas minhas redes, tem entrevistas, gente, no meu site, com gente muito boa da área de diversidade, profissionais da área do campo da complexidade, tem muita coisa legal que fica aí como sugestão para vocês darem uma navegada, tá bom? Muito obrigada, para mim também foi muito gostoso. Espero que a gente se veja novamente em breve, tá bom? Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal. Abraços. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tem que parar a gravação. Parar a gravação.